Vídeo bônus da série de vídeos das 10 personalidades mais perigosas. Eu decidi fazer mais um vídeo, além dos 10 prometidos, e quem sabe talvez eu não faça mais 2, mais 3, mas para falar de mais uma personalidade múltipla que a gente encontra nos atendimentos com captação psíquica. E essa especificamente que eu vou falar hoje são aquelas idealistas. Você já conheceu uma pessoa que é muito idealista, que acredita muito nos ideais e acaba se perdendo psicologicamente neles, acaba se perdendo nessa crença que ela toma como uma verdade absoluta? Então, te contar que a gente carrega sim, às vezes, várias personalidades que trazem pra gente, às vezes, uma identificação. Mas antes de tudo isso, muito bem-vindo aqui no canal. Você que está chegando agora, ou você que já está aqui faz tempo, né? Acho que eu já estou no vídeo 50 desde que eu comecei esse canal, conseguindo postar um vídeo diariamente, mas muito bem-vinda. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional, e estou aqui gravando essa série de vídeos porque eu gosto muito de falar desse tema, pois poucas pessoas conhecem com profundidade a técnica da captação psíquica, os procedimentos apométricos que são trabalhados, né? Essa abordagem terapêutica, onde a gente consegue explorar o inconsciente, o seu inconsciente de uma forma mais profunda, de uma forma mais específica, né? Trazendo, por exemplo, aspectos que muitas vezes você sente, você sabe que está vivenciando, mas você não sabe dar nome. E muitas vezes pode ser os fragmentos de consciência ou memórias de vidas passadas, como por exemplo o caso de hoje, que são as memórias fixadas numa idealização. Então, qual que é a ideia aqui, né? É você, no seu lastro evolutivo, na sua sequência evolutivo, carrega vivências ou uma vivência mais forte que puxa outras, mas isso é muito comum ao longo da nossa jornada, a gente se identificando com algumas verdades. E a gente vira aquilo que eu chamo de um idealista, vive muito nas ideias, numa ideia específica, né? E deixar bem claro aqui que isso, de certa forma, não é ruim. A gente precisa estabelecer algumas crenças, né? Não que elas precisam ser fixas, a gente precisa ter ideais, ideais de como mudar a nossa sociedade, por exemplo, para melhor. Um dos motivos de eu fazer esses vídeos é para trazer conhecimentos, porque eu tenho um ideal de que eu quero ajudar as pessoas na sua saúde mental com os conhecimentos que eu adquiri e eu pratico para mim. Por isso eu realizo meus atendimentos, por isso eu faço esses vídeos aqui, faço conteúdo para o Instagram, o Instagram de uma forma mais sucinta, mas por isso que eu me coloco aqui, porque eu tenho um ideal. Mas uma pessoa extremamente idealista é uma pessoa que fecha os seus horizontes. Ela fecha a sua perspectiva e ela cai numa espécie de radicalismo que, quando a gente fala, não é de termos políticos aqui, mas quando a gente fala de questões psíquicas, isso gera adoecimentos, porque isso interfere diretamente na forma que você olha para sua vida, na forma com que você interage com os outros, na forma com que você interage com as suas partes sombrias. Um idealista, ele costuma ter muita distância com as próprias sombras, né, ele acaba dualizando demais as coisas, né. Vamos trazer aqui, como eu estou trazendo nos outros vídeos, um exemplo rápido. Vamos supor que tem um rapaz que está precisando de um atendimento, de um acolhimento, porque ele não aguenta mais a quantidade de conflitos que ele tem num serviço, num trabalho. Ele já está lá insatisfeito há muito tempo. Ele carrega uma insatisfação que já está beirando a revolta e está materializando em conflitos dentro do serviço. Às vezes até ele sente impulsos de agressão.
Então, a gente começa a olhar um pouquinho mais, porque isso realmente deflagra que aquela relação com aquele trabalho não está interessante, está adoecida de alguma forma, não está sendo nutritiva nem para ele e quem dirá para os demais que têm que conviver nessa situação, né. Então, a gente busca entender mais ou menos, eu vejo já, conforme eu vou conversando com ele, que ele tem uma certa inflexibilidade, ele sempre fala dele de um lugar de tipo: "Eu sou injustiçado, eu sou a pessoa que está sempre ouvindo e tudo que eu falo é para o melhor da empresa, mas ninguém me ouve, porque todo mundo quer continuar na mesmice, eu quero que a empresa cresça, eu quero que aquilo isso, que aquilo", e eu estabeleço com ele o foco. Vamos olhar um pouquinho para essa sua autoexigência, porque aqui também tem um lugar muito forte de necessidade de aprovação, de ter um reconhecimento externo, né, e consequentemente reconhecimento das outras pessoas, um lugar de querer ser visto. Mas eu abro a captação, o campo chega até mim e ali a gente vê um jovem da próximo de algo parecido, vamos pegar aqui como exemplo, da Revolução Francesa. Alguém com ideais extremamente bonitos de humanidade, de fraternidade, de olhar para os outros de uma forma mais respeitosa, de pensar a estrutura social de uma forma muito mais justa, de uma forma muito mais que seja equiparada para as outras pessoas, né, que tenha uma equidade para as outras pessoas, alguém que carrega esses ideais muito forte, né, esse senso de dever humano muito forte. Você deve estar ouvindo e para muitos quando pensa assim, eu também pensava que, como assim uma personalidade dessas, uma personalidade tão próxima das dores dos outros, ela pode ser prejudicial? Ela se torna prejudicial a partir do momento em que ela não traz uma flexibilidade. Ela pode ser muito interessante no seu psiquismo. E aqui é uma coisa importante de você pensar: tudo que eu estou falando aqui não é necessariamente ruim ou bom, mas dependendo do momento da pessoa, a presença de uma personalidade dessa, que nem vocês puderam ver, estava trazendo um adoecimento, não estava permitindo ele enxergar que os fins dele podem sim ser muito interessantes, né, podem sim estar muito bem alicerçados em bons princípios, mas que os métodos não dialogam com a realidade. E aqui, infelizmente, toda idealização é uma fuga da realidade. Toda uma idealização é uma ideia. E as ideias, consequentemente, não necessariamente estão correspondendo com a realidade. E parte do meu trabalho, e é o motivo de muito do nosso adoecimento hoje em dia, é fugir da realidade, porque a realidade ela é crua, ela é bela porque ela revela. Quando a gente para olhar para o dia a dia, para a realidade, a gente vê estampado na nossa cara os adoecimentos, a gente vê estampado o que a gente precisa mudar pessoalmente e enquanto coletivo. Só que muitos ainda estão no processo de aprender a entrar em contato com essa dor para depois começar a pensar em mudar. Então, se a gente cria um ideal, a gente é como se a gente criasse uma estrutura, uma armadura, onde independente do que eu fizer, eu estou validado porque eu estou alicerçado em bons princípios. E isso ignora uma realidade que é a realidade conturbada que a gente vive, que não permite tanta abertura assim para umas posturas incisivas, a não ser que você já tenha alguma espécie de poder, mas ainda assim você pode criar atrelamentos interferindo demais e atrapalhando a vida de outras pessoas, né. Responsabilidade e poder gera muito mais chances de atrelamento, tem que ter isso em mente também. Mas aqui, voltando por exemplo, então, eu converso com essa personalidade, falo para ela de todas essas questões, de que os seus ideais podem sim trazer muitos benefícios para os outros. Só que nesse momento, ela está numa energia tão de ódio, tá com o plexo solar dela tão bagunçado, tá gerando até dor de estômago, azia na pessoa, de tanto que ela está tendo que o corpo físico dela está tendo que processar toda essa raiva contida, essa frustração, que está gerando adoecimento.
Então ele precisa se afastar, precisa de um alinhamento energético para que justamente assim a pessoa possa olhar para o dia a dia dela e procurar meios de realizar aquilo que ela quer. E se ela se torna uma pessoa, por exemplo, muito mais dialogadora com as outras pessoas, ela abre espaços muito mais do que batendo de frente. Então, por hoje, falamos um pouquinho dessas personalidades idealizadoras. E eu convido você a refletir um pouquinho do quanto que os seus ideais, as suas crenças, sejam elas espirituais, sociais, o quanto que elas te desconectam da realidade. Um abraço e boas vibrações.